Bom dia a todas e a todos. Estou aqui, a gente está aqui numa dança do machixe, né? Uma freudiana fragmentada no meio, com dois laplanchianos maravilhosos fazendo sanduíche. Vamos lá. Vai ser bom, vai ser bom. Gente, depois edita isso? Não, vai assim mesmo, né? Tá. Ai, gente, vou segurar a onda. Já perdi 2 minutos aqui. Ou ganhei, não sei. Então, eu quero agradecer, né, pelo convite. De fato, assim, não é protocolar falar isso, né, porque, de fato, tem sido muito bacana, né, estar aqui. Queria agradecer ao Fábio, assim, sobretudo pela coragem, né, de fazer um evento como esse e para abordar um tema, né, como esse. Então, pela força e pela coragem, né, da organização como um todo, e especialmente ao Fábio também na academia, né? Então, é muito bacana poder estar aqui e participar disso. E aí eu perguntei ao Fábio, né, o que ele gostaria que eu falasse aqui, né, querendo atender ao desejo do outro, que é o lugar que me cabe. E aí eu falei, mas o que você quer que eu... Né? Bom, o que eu vou falar? E aí o Fábio foi muito generoso, ele falou que eu precisava me divertir. Então, assim, gente, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui não é um congresso, isso é a materialização de um sonho. Primeiro, porque é em Belo Horizonte, que é a melhor cidade do país, né? E permite essas trocas, né, assim, incríveis. Eu já conheci um monte de gente legal, né, e reencontrar colegas como a Camila, né, fomos colegas de pós-graduação, e poder falar, me divertir, e ler um livro me divertindo, gente, isso é raro também na academia, né? E também, assim, não é um evento só de psicanálise, porque em psicanálise a gente tende a tratar de temas, assim, surreais, né? Tipo, sofrimento, mal-estar, masoquismo, trauma, né? Do trauma a gente não está conseguindo escapar muito, eu também não vou escapar não, Camila. Mas, de fato, tem sido uma experiência muito boa estar aqui. Então, assim, orientada por esse imperativo, né, da diversão, eu fui ler lá o Quarto de Despejo. E eu li como se eu estivesse colocando em prática a atenção flutuante, né, que é a recomendação técnica segundo a qual nós, psicanalistas, devemos escutar nossos analisandos sem privilegiar nenhum conteúdo especificamente, né, a priori. Pois então, essa leitura flutuante do livro acabou me conduzindo a um tema, né, que eu reencontrei assim, nessa leitura, que é o tema do direito à cidade, né? Aliás, Felipe, muito obrigada, né? Você falou que nunca fomos a cidade que queremos. Nada como a poesia marginal para conseguir dizer aquilo que eu tento sem conseguir. Então, assim, foi muito bacana, né? Então, assim, eu reencontrei esse tema, né? O direito à cidade. Ele adquiriu um estatuto conceitual, né, no quadro lá de 1968, com Lefebvre, que cunha essa expressão, e ele estava falando ali da prática de reapropriação, né, dos processos de decisão e dos meios de produção da cidade por seus habitantes. Então, assim, na esteira da proposta dele, figuraria a possibilidade do sujeito reduzido a mero consumidor aceder à condição de cidadão. Eu não vou tomar o direito à cidade dessa maneira, assim, tão específica, né? Eu vou tomar em um sentido mais ampliado, como a possibilidade de ressignificar a cidade para além dos modelos colocados por um planejamento urbano que impõe trajetos, ritmos e formas de ver que acabam por docilizar os corpos, né, para tomar uma expressão mais Foucaultiana, promovendo, então, a expropriação de uma experiência mais singular nesse território e, como eu quero destacar aqui, uma expropriação da experiência com o próprio corpo, né? Esse tema ele está no livro desde o título,
né? Desde ontem, essa citação retornou, né? Porque é o quarto de despejo, né? Quando Carolina explica isso, na medida em que a favela é o quarto de despejo de uma cidade, né? Então, é o relato de uma voz que fica à margem do planejamento urbano ou que tem um determinado lugar, né, nesse planejamento urbano e que reclama o acesso negado à cidade, que é um retrato da dinâmica social à época, né, em que Carolina publica o livro, mas é uma dinâmica que também coloca em pauta o tema principal do Congresso, porque a gente sabe muito bem quem são os habitantes dos quartos de despejo das nossas cidades, né? Há um corte de raça, são as negras e os negros, né? Bom, eu estou sustentando porque é importante falar sobre isso, né? O tema do direito à cidade de forma mais ampliada. Além disso, a gente sabe que uma consequência da publicação do livro foi ter engrossado o caldo, né, de um certo mal-estar da sociedade paulistana com as favelas, né? E aí, nessa esteira, vem o próprio movimento, né, universitário de desfavelamento, né, que é com a publicação do livro da Carolina. Essas questões elas continuam pertinentes ainda hoje, né, e foi interessante porque, enquanto eu preparava essa fala, agora em setembro, eu tomei ciência da ocupação Carolina Maria de Jesus, né, aqui na Afonso Pena, que, aliás, eu tive a oportunidade de visitar na quarta-feira, quando eu cheguei, né, com o Fabiano, que é um colega psicólogo aqui de BH, e eles, né, a ocupação tem esse nome inspirada justamente pelo título do livro da Carolina, né? Depois a gente pode falar um pouco também sobre essa história da ocupação. Então, imaginei estar em um bom caminho, né, falando sobre esse assunto. Aliás, não foi por acaso, é claro, que a minha leitura flutuante me conduziu a esse tema. Eu sou carioca, né, residente da cidade do Rio de Janeiro, uma cidade cuja cartografia foi sensivelmente modificada com os mega-eventos, como outras, né, no nosso país, mas lá é uma coisa que realmente assim, chama atenção, né, que a gente vê na especulação imobiliária ainda hoje e na gentrificação de algumas áreas da cidade, né? Além disso, eu sou professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, eu estou lotada no campus sede, que fica mais ou menos 60 quilômetros do centro do Rio de Janeiro. Então, assim, as questões relativas ao transporte coletivo, e aí disso que eu quero tratar aqui, são imperativas assim, na minha rotina, né? Porque eu moro no Rio e fico nesse trânsito, às vezes até mais do que eu fico dando aula. Então, é uma questão para mim, para os meus colegas e para os nossos estudantes, né? Então, o que eu proponho aqui, nessa fala que eu intitulei O Corpo Despejado, Notas sobre a Experiência Urbana na Contemporaneidade, eu juro que era vermelho isso aqui. Claro, era vermelho e, por algum motivo, estou envergonhada de ser azul, mas era vermelho. Na hora que eu botei aqui, alterou a formatação. Então, eu intitulei O Corpo Despejado, Notas sobre a Experiência Urbana na Contemporaneidade, e o que eu proponho é uma reflexão disparada pela psicanálise a respeito das consequências para o sujeito, da impossibilidade de se apropriar de modo singular da experiência na cidade. O que eu vou fazer a partir de um comentário breve, né, de obras de dois artistas, a paulistana Carmela Gross e um recifense radicado no Rio de Janeiro, que se chama Elilson, né? E por que esses artistas? Né? Porque eles tocam nesse tema específico, em especial aquele do transporte coletivo, que é tomado, por exemplo, pelo Elilson como um espaço performativo. Essa fala, né, ela faz parte de uma pesquisa maior que eu coordeno, que é Modos de Subjetivação em Contemporaneidade, o corpo na psicanálise e na arte contemporânea, né, só para situar. E aí, nessa investigação, eu parto do lugar de espectadora para comentar algumas obras artísticas. Pois bem, a minha experimentação como espectadora desses trabalhos, que eu vou passar aqui rapidinho para vocês, me leva a supor que a negação do acesso à cidade pode produzir a coisificação dos corpos, né, que são reduzidos assim a uma objetificação radical. E a gente pode compreender essa coisificação dos corpos a partir da chave psicanalítica de leitura do trauma, né, que tem um pouco a ver com o que a Camila trouxe. O trauma ele é um termo assim, polissêmico no movimento psicanalítico, e aqui eu vou tratar do trauma mais ou menos nos termos que a Camila já trouxe. Né?
segundo a ideia de um excesso com o qual o sujeito é confrontado, né, não encontrando ali recursos mais correntes para fazer frente a esse excesso, para dar uma resposta à altura desse acontecimento. Tem um historiador e crítico de arte chamado Hal Foster, que é muito retomado, né, quando se fala em arte e psicanálise, e aí ele vai falar nos termos de uma subjetividade em choque. Ele desenvolve a noção de um realismo traumático que coloca em pauta, segundo ele, um sujeito que assume a natureza daquilo que choca como defesa mimética contra esse choque, né? Então, o sujeito, para se defender desse excesso, ele acaba se apropriando, digamos assim, dessa lógica do excesso, né? A imagem que ele usa, assim, que ele privilegia para tratar disso, é a imagem das figuras seriadas da pop art, né? Então, a gente vê lá, por exemplo, como diria Betânia, em Andy Warhol, as figuras, a figura da seriada das latas de sopa, né, que remetem à cultura de massa. Né? Então, o sujeito se apropria, se defende mimeticamente desse excesso, digamos assim, desse bombardeio imagético, produzindo justamente um bombardeio imagético. Né? A gente pode comentar essa produção, né, que ele vê lá nessa repetição, a partir de 2 pontos de vista, pelo menos. Né? Primeiro, essa repetição como tentativa de integrar esse acontecimento traumático, né, que escapou à possibilidade de elaboração mais corrente assim, desse psiquismo, justamente pelo seu caráter excessivo. É como se o sujeito tentasse assumir uma posição, pela produção, né, da arte, assumir uma posição ativa, né, passando, portanto, de uma passividade radical, que estaria presente ali no acontecimento traumático, para algo que ele pode, então, apresentar como agente, né, apresentar ativamente. Essa possibilidade está colocada desde Freud, né, em 1919, 1920, quando ele fala ali dessa passagem de uma passividade para uma atividade. Mas eu queria chamar a atenção aqui para uma segunda chave de leitura, né, que diz, então, que a repetição dessas imagens ela não busca exatamente uma reprodução para integrar o trauma, mas a própria produção do traumático. Né? É como se esses trabalhos mostrassem, então, que não há uma integração possível, pelo menos não como nós conhecemos, né, nos moldes lá da modernidade, diante de uma experiência tão excessiva, restando, então, assumir a natureza daquilo que choca como defesa contra esse mesmo choque. Né? Então, assim, se a gente parte dessa segunda chave de leitura, essas obras elas obrigam que a gente revisite aquilo que a gente compreende por elaboração do trauma e quase como uma consequência imediata para que a gente problematize a própria representação. Né? Eu acho assim, que essa questão da representação é o filé mignon, assim, né? Tanto da psicanálise, no campo da psicanálise, como no campo das artes. Né? Há, por exemplo, diversos autores no movimento psicanalítico que falam que, naquilo que eles chamam de cultura contemporânea, haveria uma maior suscetibilidade ao trauma. Né? O que, então, preconiza que a gente repense até o dispositivo analítico, né? Que a gente reinvente os seus postulados técnicos, né? Isso no campo da psicanálise. No campo das artes, esse desafio também está colocado. Vou retomar aqui, brevemente, agora, esse episódio recente, super polêmico, né? Do cancelamento da exposição, né? Queer Museu, pelo Santander Cultural, já fomos bombardeados, né, por opiniões a respeito, mas eu queria destacar aqui um ponto específico. Né? Como muitas pessoas viram a necessidade de vir a público para colocar, por exemplo, nas redes sociais, explicar didaticamente que a representação, por exemplo, de um cachimbo não corresponde à coisa em si. Né? Então, assim, Brasil, 2017, a gente está se vendo na necessidade de explicar isso. Né? Porque né, a representação é uma questão. Pois bem, então, voltando aqui para o tema do transporte coletivo. Como esse realismo traumático ele estaria posto, então, na experiência do sujeito que transita pela cidade contemporânea e, para os termos que eu estou usando aqui, do sujeito usuário dos transportes coletivos. Né? Eu afirmo que esse projeto de cidade que aí está, né, ele concorre para a coisificação dos corpos, agora reduzidos à dimensão de mero consumo, de usuário. Né? Tratados como coisas, esses corpos são desinvestidos de afeto, de sua erogeneidade,
cidade para se tornar um pedaço de carne, gado, prestes a ir para o abate. Né? E essa dimensão apareceu ontem, né, com o Ricardo, com o Antiboi. Né? É essa realidade da coisificação dos corpos na cidade que esses trabalhos parecem demonstrar, né, de alguma forma. O primeiro deles é um ônibus instalação da Carmela Gross, que é de 2006. Ela foi convidada a fazer uma intervenção em um ônibus, né, para integrar atividades de arte e educação em escolas na rede pública da cidade de São Paulo. Então, ela cobriu, como vocês podem perceber, ela cobriu todo o veículo com plástico, né, adesivo vermelho, que é o mesmo plástico usado para encapar os cadernos escolares, e botou essa carne, né, onde, em geral, figura o destino, né? E aí aqui ela não deixou nenhum espaço, né? Ela e a equipe dela não deixaram nenhum espaço sem essa fita adesiva vermelha. E aqui, né, eu vou retomar o que o Gustavo Dionísio, que, aliás, é o nosso colega de grupo de trabalho, né, da pós-graduação, da Ampep, ele comenta essa obra, eu super recomendo, né, os textos dele sobre, e aí ele fala que o ônibus está protegido pela fita adesiva vermelha, mas esse excesso de proteção ele expõe a vulnerabilidade dessa matéria que costumeiramente chamamos de carne. Vulnerabilidade e carne caminham de mãos dadas, porque não é de um corpo erógeno que a obra está falando, né? Mas daquilo que vem antes, daquilo que está mais perto da origem da mesma coisa, ou seja, a carne que reside por baixo da pele. Ainda com ele, né? Não é um corpo que está aí representado, mas a sua carne antes de se tornar subjetividade. Aqui é o ônibus circulando por São Paulo. E aí, essa dimensão, né, da coisificação do corpo, ela também está colocada, para mim, né, na minha leitura, nessa ação performática do Elilson, né, que ele intitulou Abate. E aí é o seguinte, ele usa essa máscara, né, para usar trem e metrô no horário de pico, no Rio de Janeiro. Né? Deixa eu ver. E aí o que mais me convoca, assim, né, como espectadora nessa ação, é a reação que os seguranças têm. Né, porque os seguranças ficam ali desesperados, pedem para ele retirar a máscara, né, ele explica que ele não está indo contra nenhuma regra, né, porque não é uma máscara fechada, né, e aí um dos seguranças ele explica ele fala o seguinte: o problema não é a máscara, a questão é não machucar ninguém. O senhor vai embarcar no horário de maior lotação. Pedimos, por favor, que tenha cuidado. E aí isso me chama muita atenção, porque essa fala que demanda cuidado, né, ela contrasta muito para mim com esses corpos que estão ali violentamente se debatendo, né, em busca de algum espaço. Né? Então, assim, que cuidado é esse? E o próprio Elilson ele comenta um pouco assim, a enunciação, né, que demanda cuidado, que revela um pouco o paradoxo da fala desse segurança. Né? Ele fala que são enunciados que controlam transitar, os quais estipulam previamente preceitos de conduta e de utilização articulados com estratégia de poder sobre os corpos e, muitas vezes, inculcam noções de pertencimento e cuidado para camuflar os cerceamentos que esgotam nosso agir social. Né, a fala dele. Então, assim, o segurança fala, né, pedimos, por favor, que tenha cuidado, que a gente pode escutar como pedimos, por favor, que tenha cuidado para que esses corpos permaneçam coisificados, circunscritos a uma lógica e práticas que assim os engessam, inclusive o corpo do segurança. Né? Então, eu suponho que carne e abate rasgam o véu desse choque produzido pela dimensão de coisa, pedaço de carne e gado, a que estamos submetidos no ir e vir da cidade contemporânea, e aí, né, em que pese também esse corte de raça. Ontem a Larissa estava falando, né, como é para uma mulher negra fazer sinal para um ônibus, né, e uma mulher não negra. Né? Ontem ela chegou a falar sobre isso. Trata-se, então, nessas obras, de uma apresentação do traumático pelo traumático, que, no entanto, convoca o corpo a se reinserir em uma rede de trocas afetivas, a se reinvestir de eros, a se lançar na ressignificação do espaço urbano. Ontem eu estava pensando, né, aqui com aquele acontecimento do Ricardo Aleixo, né,
aconteceu isso aqui, a gente experimentou isso, nossos corpos foram convocados a se reinserir numa rede afetiva, porque ontem o dia não foi fácil, a discussão não foi fácil, né? Desde manhã, a gente se viu ali muito convocado a racionalizar, o que é isso, a inconsciente tem cor, e não tem... E o dia foi coroado, assim, né, com o Ricardo aqui performando, né, e os nossos corpos vibrando a partir daquela performance, né? Então, aconteceu isso aqui ontem, foi interessante. A Tânia Rivera, que também se dedica muito a essa articulação arte-psicanálise, ela afirma a potência de convocação do sujeito como central à arte, né, de modo que arte e psicanálise partilhariam desse convite que é endereçado ao sujeito a uma apropriação de suas fantasias e, como eu estou querendo sustentar aqui o tempo todo, de seu corpo erógeno. A Tânia Rivera, ela está, claro, né, se referindo ao sujeito cindido, tal como abordado pela psicanálise, portanto, é o sujeito que extrapola o registro da consciência, o registro, né, do eu. Né, o próprio, com Freud, a gente sabe que o eu não é mais senhor na sua própria casa. Né, o que me parece também muito interessante para a gente discutir essa questão da clínica e do racismo, né, de um sujeito que é descentrado de si. Né, de um sujeito que não se esgota no eu, na dimensão do eu. Muito pelo contrário. Né? Então, a obra de arte, quando ela nos toca, ela produziria, então, um efeito de captura desse sujeito cindido, né? Que está escondido de si pelo discurso do eu, podendo, então, advir a partir do seu descentramento. A gente está distante, então, de um sujeito que seria assegurado por sua representação. A Carmela, ela não representa a carne, o Elilson não representa o gado. Né? Trata-se antes da apresentação do traumático que a coisificação do corpo carne e do corpo gado evoca. Né? Eu queria aqui retomar as palavras da Michele Mathieusi. Michele Mathieusi é uma performer. Ela tem um trabalho belíssimo, né, que ela intitulou Merci beaucoup Blanco, né, e ela cobre o seu corpo negro de tinta branca. Né, eu sugiro, é fácil achar isso, né, vocês conseguem achar isso com facilidade, o vídeo, inclusive, se não me engano. Né, você achou? E aí ela explica, ela fala sobre o corpo em performance, né? E aí ela vai falar o seguinte: eu estou fugindo muito da representação de um alguém. Eu não estou representando algo, eu estou me apresentando. Então, esse lugar da representação da dança e do teatro, para mim, já não cola mais. Né? Maravilhosa. Então, é uma apresentação que se dá em efeitos fugazes, né, no despertar dos afetos que podem reinvestir esse corpo despejado. O sujeito, que não é mais senhor da sua própria casa, né, ele se encontra, segundo a Tânia Rivera, convocado a retornar de forma fragmentada, disseminada e não mais que súbitos efeitos. Esses súbitos efeitos a gente pode reconhecer certamente no corpo despejado da Carolina, né, lá na década de 1960. Um corpo que retorna fragmentado para reunir fragmentos de papel, nos quais ela buscou ressignificar, dentre outras coisas, a sua experiência na cidade. Né? Um corpo carne que estampou o ônibus da Carmela e, pouco mais de 10 anos, né, depois, o corpo gado do Elilson, que caminha com as suas próprias pernas pelos coletivos. Né? E aqui, não apenas coletivo, no sentido do veículo que transporta consumidores, usuários, né, corpos coisificados, mas dos agenciamentos coletivos que podemos construir para convocar os corpos despejados a ressignificar a experiência na cidade contemporânea. Né? E aí, só para terminar, primeiro, eu ia também comentar o trabalho da frente. Ó, eu achei bacana, Frente 3 de Fevereiro, porque, afinal de contas, somos todos brancos, né, nessa mesa, e eu achei que seria incrível eu botar essa foto, né, que é um trabalho que eles fazem, né, vocês também acham assim, com facilidade, e tem esse, né, que eles abrem essas bandeiras, né, em torcidas organizadas, né, e tem esse que é muito legal, Onde Estão os Negros? Né, achei que teria um impacto assim, estético bacana. Mas aí, para terminar mesmo,
eu queria só contar para vocês assim do trabalho de elaboração que a escrita dessa fala, né, e pensar sobre, né, me trouxe, porque eu falei, bom, tá bom, intitulei O Corpo Despejado, achei incrível, quarto de despejo, fiquei achando incrível. E aí eu sempre fazia o ato falho na hora de nomear o arquivo, na hora de falar para alguém, em vez de falar o corpo despejado, eu falava o corpo desejado, porque é um detalhe de um P, né? Então, o que eu quero trazer aqui é essa proposta, né, de deslizamento de corpos despejados, consegui, para corpos desejados, né? A partir disso que queria discutir, debater, escutar vocês também, tá? Obrigada.